Olá, pessoal! Eu sou a professora Noraci Cristiane, de língua portuguesa, e eu tô aqui hoje para falar a respeito da nossa primeira atividade do segundo bimestre. Então, gente, essa atividade, ela não é difícil, mas ela é um assunto provavelmente diferente que vocês não viram ainda, tá? Fala sobre texto normativo. Presta atenção um pouquinho nessa palavra aqui, normativo. Vê se tem alguma coisa nela que lembra outras palavras para você. Talvez você tenha lembrado, né? De norma, ou então normal. Tem a ver com isso mesmo. O texto normativo é aquele que fala a respeito de normas. Você conhece vários deles, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando tem jogos interclasse na escola, tem um regulamento. Aquele regulamento é um texto normativo. Ele dá as normas dos jogos, quem ganha, como é que são contados os pontos, quando que um jogador é desclassificado, quando que uma turma inteira é desclassificada, né, por conta do erro de um jogador ou de uma equipe e assim por diante, tá? Então, geralmente, são textos de muitas páginas, certo? Porque detalha todas as possibilidades que podem acontecer num jogo, tudo que pode dar certo e pode dar errado, tá tudo lá detalhadamente, certo? Então, por isso que normalmente qualquer texto de normas, ele é comprido, ele é extenso, várias páginas. Um outro exemplo que você também conhece bem, regras de jogos. Olha lá, eu tenho aqui as regras do War. Todo mundo conhece o jogo War? Gente, encarte como esse, ele é um texto normativo? Ele é um texto instrucional também, que dá instrução, né? Porque ele ensina a jogar. Mas dentro desse ensinar a jogar, tem várias regras, certo? Que é o que o jogador pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. Vou dar um exemplo aqui. Troca de cartas. As cartas de territórios, quando devidamente combinadas, dão direito a um certo número de exércitos no início de uma jogada, de acordo com a tabela 2 impressa no tabuleiro. Exemplo, o primeiro jogador que efetuar uma troca durante a partida recebe 4 exércitos. O segundo jogador que efetuar uma troca recebe 6 exércitos e assim por diante. Então, olha lá, quando a gente lê as regras de um jogo, que vem lá dentro da caixa do jogo, é um texto normativo, de várias páginas, ok? Tá? Várias páginas, porque como eu disse para vocês, tem que detalhar. Se detalha, vai ficar grande, tá? Que mais, assim, de exemplo? Regimento escolar. Eu lembro que quando eu cheguei na escola, me informaram que em cada sala de aula, do lado da lousa, na parede, estava anexado, colado, o regimento escolar. São aquelas regras da escola, o horário que pode chegar, quantos minutos de tolerância para chegar atrasado, quanto que é a média da prova e assim por diante, várias regras. Qual é o horário da merenda, aquela coisa toda, tá? Tudo está descrito lá no regimento escolar. Tem outro tipo ainda, né? Que são os estatutos. As leis, em geral, elas são um texto normativo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse outro livro. Ele é pequenininho. Ingenuidade, tá, gente? Ele é enorme. Olha a grossura. A letra é mínima, super pequenininha, tá? E ele contém uma parte da Constituição Federal do Brasil. Uma parte, pessoal. Não é a Constituição inteira, tá? Porque as leis são muito extensas também. O estatuto é um tipo de lei, mas para um grupo específico. Eu até coloquei aqui, ó, no outro slide para vocês verem. Conjunto de leis e normas de um grupo específico. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente precisa fazer uma empresa também, uma empresa tem um estatuto. São aquelas leis que valem para aquele grupo, naquele lugar. Um estatuto nunca pode estar contrariando as leis superiores, como, por exemplo, a Constituição brasileira, tá?
eles têm que estar em conformidade. Mas tem muita coisa no estatuto, detalhes, que não vai ter na Constituição, porque a Constituição trata de termos gerais, o estatuto de um grupo específico, ok? Pode ser uma empresa também. Pessoal, eu quero falar para vocês agora como que vai funcionar essa atividade de vocês, tá? Então, olha aqui. Essa é a atividade que eu estou postando no grupo da sala de aula, tá? Lá no grupo de atividades. Agora, você também pode encontrar a atividade lá no Classroom. Se você for lá no Classroom, o que vai ter? Você vai ter essa atividade lá para você poder ler, tá? A parte aqui de um estatuto específico, que eu já vou falar qual que é, que está escrito. Mas as perguntas você pode responder lá na atividade do grupo mesmo, do Classroom. Você não precisa passar isso para o seu caderno, a menos que você queira para registrar, tá? Professora, não consegui acessar, não teve jeito, tudo bem, mantenha calma. Então, o que você vai fazer? Você vai imprimir essa atividade, colar no seu caderno, responder as perguntas que tem aqui, certo? Lá no seu caderno, tirar uma foto e me mandar, como a gente fez no bimestre passado, tá? Professora, eu não tenho como imprimir. Beleza, continua mantendo a calma, certo? Você vai copiar no seu caderno, então, apenas as perguntas, que está só na segunda folha, tá? Então, toda a atividade de vocês são 2 folhas, porque vocês não têm livro didático. Isso aqui até estava no livro didático, viu, pessoal? Mas não tem, vocês não têm ele. Então, tem 2 folhas porque tem texto. O texto vai até aqui, a primeira folha inteira, e mais a segunda até aqui. Daqui para frente são as perguntas, tá? Quem precisar copiar no caderno, porque não conseguiu imprimir, copia essa parte aqui. Isso é bem importante, tá? Pessoal, que texto é esse que está aqui? Então, ele é um texto de um documento muito conhecido nosso que chama o ECA. O ECA não é só uma coisa nojenta, tá, gente? ECA. O ECA é um estatuto muito específico, conhecido, que vocês já ouviram falar bastante na escola, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele rege todos os direitos que as crianças brasileiras têm, tá? Direito à escola, direito ao transporte escolar, direito ao professor de apoio na sala de aula, direito a ser tratado com respeito e dignidade em casa, uma porção de leis, tá? E ele é um livro até um pouco grande, certo? Ele não é só isso que eu coloquei aí na folha de vocês, tá? Tem aqui o desenho da capa mais famosa, tem várias edições, mas essa aqui quase toda a escola tem ela lá na biblioteca, tá? Talvez você até tenha em casa, porque teve uma época que foi distribuído nas escolas. Pessoal, o que acontece? Eu coloquei aqui, na verdade, um trecho, é um pedaço bem pequeno, mas ele fala a respeito dos direitos da criança na educação, na parte da educação, tá? Então, gente, para continuar explicando para vocês, eu peguei aquela folha de lá e aumentei um pouco de tamanho. Eu sei que ainda está um pouquinho pequenininho, fica tranquilo, porque você vai ver isso lá no Google Classroom, você vai conseguir ver esse arquivo, não vai ter problema nenhum, tá? Então, gente, esse tipo de texto, ele tem um funcionamento, uma organização própria, tá? Eu circulei aqui, ó, o comecinho dele. Aqui está escrito assim, arte, ART.53 ponto. O que será que significa isso, né? Isso significa um artigo, certo? Eles abreviam e acontece no Estatuto da Criança e do Adolescente, em qualquer outro estatuto de empresa, seja o que for. Acontece nas leis também, tá? Elas vêm organizadas dessa maneira. Os jogos da escola geralmente não vêm assim com artigo, né? Mas pode vir também, tá? Então, olha lá, artigo 53. É assim que a gente lê, tá? Além do artigo, você observe que tem aqui, ó, em números romanos, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente chama isso daqui, tá? Então, eu circulei aqui o 3.
Como é que eu leio? Artigo 53, eu quero ler só essa frase. Como é que eu sei o que está escrito no artigo 53 dessa coisa 3 aqui? Eu chamo isso de inciso 3. Inciso é uma palavra que vem do verbo incidir, fazer uma incisão, um corte. Pessoal, aquela coisa horrível que aparece nas séries, que o médico pega o bisturi e corta, e daí aparece assim cortando e saindo sangue, aquilo é uma incisão, tá? Então, inciso por quê? Eles têm um artigo, uma ideia geral, e fazem um corte para colocar subdivisões dessa ideia geral. Eu quero mostrar para vocês, em termos de conteúdo, o que isso significa. Olha lá. O artigo 53, ele afirma o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. E inciso 5, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, o ciclo de ensino da educação básica, que é aquela regra, aquela lei que diz que 2 irmãos, se estão no ensino fundamental, eles devem ficar na mesma escola, tá? Que garante aos pais a facilidade de matricular os filhos na mesma escola. Então, gente, ó, artigo e inciso. Esses incisos, eles são uma explicação melhor do artigo geral, tá? Além do inciso, tem também o parágrafo, tá? Aqui a gente tem parágrafo único. Esse artigo 53 só tem um parágrafo, que é o parágrafo único, tá? O que é um parágrafo? Nesse caso aqui, não é só aquela coisa que a gente dá entrada no texto quando a gente está escrevendo. Aqui, parágrafo único é uma ideia bem abrangente sobre o assunto. Nesse caso, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, que é a questão da associação de pais e mestres, que pode chamar os pais, convocar para eles darem opinião a respeito de como que a escola está ensinando, tá? Pessoal, ok. Nesse outro slide, eu tenho aqui para vocês uma outra maneira de falar a questão do parágrafo. Tá vendo esse símbolo aqui? Ele é símbolo de parágrafo, significa parágrafo, e a gente lê um número ali por extenso, primeiro, segundo e terceiro, tá? Leu isso tudo, você vai vir responder as questões. A primeira, pessoal, responde com calma, ok? Tá dizendo ali, vale 2 pontos. Toda atividade daqui para frente vale nota, então não tenha pressa de responder. Esse é um tipo específico de texto normativo. Primeira pergunta. O que é o ECA e para que serve? Você vai pesquisar um pouquinho e vai responder. Esse é um tipo específico de texto normativo. Ele é dividido em capítulos, artigos, incisos e parágrafos. Aí eu mostro um exemplo. Artigo 53, 5 em Romanos. Então, como é que eu falo isso? Por extenso, artigo 53, tudo por extenso, e inciso 5. Aí eu quero que você faça uma pesquisa, se você ainda não entendeu, né, não tem problema, você vai olhar lá, e escreva por extenso, como eu fiz aqui no exemplo, esses dois, tá? Tananã, 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 e o tananã, tananã, tananã. Feito isso, pessoal, eu quero que você responda a próxima questão, que é muito fácil também. Transcreva, que é copie, os incisos do artigo 54 que afirmam que. Aí você vai voltar no texto, ok? Vai procurar lá, letra A. As crianças pequenas têm direito à educação. Tem uma parte que fala que as crianças pequenas têm direito à educação. Você procura lá e copia do texto qual é
esse inciso, já está falando que é o artigo 54, já facilita para você, tá? E que todos os adolescentes brasileiros têm direito ao ensino médio gratuito. Mesma coisa, procura qual que é, copia ele aqui. Na 4, o Estatuto está atento às particularidades de grupos de alunos. Então, olha lá. A. O que é garantido aos estudantes que precisam trabalhar? Aí você não vai precisar, de jeito nenhum, copiar o artigo. Você só precisa dizer o assunto, a ideia que tem lá no artigo, tá? E o que é garantido a um aluno que, por exemplo, tenha deficiência visual? O que é dito sobre o aluno com deficiência? Você copia aqui a ideia, tá? A ideia, você coloca ali. Por fim, pessoal, na última questão você vai assistir o vídeo que está lá no Google Classroom, já está baixado, separado, tá? Você vai assistir esse vídeo, tem uma reportagem a respeito da situação do transporte escolar no norte do Brasil. Você vai assistir a reportagem, ela é curtinha, e aí você vai responder para mim aqui, vai copiar qual o artigo e inciso do ECA que não está sendo cumprido em alguns casos apresentados na reportagem. Qual é o que não está sendo cumprido? Você identifica, copia ele aqui para mim, certo? Pessoal, eu estou esperando a atividade de vocês, então. Deixa eu colocar umas flechinhas aqui, até esqueci da vida. Ó, até o dia 2 de junho, você pode me mandar então pelo WhatsApp ou pelo Classroom, aquilo que ficar melhor para você, certo? Bons estudos, pessoal!